que eu não falei com o Augusto esses dias. Sabe por que você tem que renovar o Romero mais 1 ou 2 anos? Ano passado não caiu por causa do Romero e do Cássio. E da torcida, é óbvio. Né? Não foi? Sabe o que aconteceu esse ano? Sabe quantos gols ele fez na temporada? 14. Sabe quantas assistências? 9. Sabe o tanto que esse cara foi importante pro Corinthians nessa... Sabe o que acontece? É que o Memphis e o Roberto apagou um pouco o que o Romero fez esse ano. Ele fez 14 gols. Não é centroavante. A maioria dos jogos é reserva. E toda vez que sempre sobra para ele. Ele fez 14 gols, 9 assistências. Que, diga-se de passagem, nos últimos jogos, ele que deu as assistências. Criciúma, ele deu as duas. As duas, agora no Grêmio também Vasco, deu de novo. Vasco. Contra o Vasco, no primeiro jogo contra o Bahia, foi 1-0, gol dele. Contra o Criciúma, 2-1, foi gol dele. Então, o Romero é importantíssimo para essa virada de chave do Corinthians ganhar título no ano que vem. Por que eu falo isso? Veloso, Souza primeiro, depois Quesada, depois eu volto pro Veloso? Porque ele conhece o Corinthians, ele sabe o que acontece lá dentro, ele é líder positivo lá dentro. Muitas vezes ele não dá entrevista, mas lá dentro ele tem uma voz ativa, ele conversa com as pessoas, ele é líder lá dentro. Então, vocês, antes de contratar qualquer jogador, Fabinho Soldado, vocês têm que renovar o contrato do Romero. Souza, o que você acha? Esse tipo de jogador, você precisa valorizá-lo. Porque o Romero assumiu a responsabilidade e foi fala... Que não era dele. E foi até fala de jogadores do próprio dentro do Corinthians, falando que ele assumiu a responsabilidade numa hora difícil. Ele botou a cara para bater na hora que estava difícil. Com todo respeito ao Memphis, do que ele fez. O Romero foi mais importante que o Memphis esse ano. É que o que fica é o Memphis, pelo nome que ele tem, pela grandeza dele. Mas você, torcedor corintiano, se você observar o que o Romero fez esse ano, foi mais que o Memphis. Só que o Memphis teve muito menos tempo para se jogar futebol. Foram 17 jogos, 6 gols, acho que 5 ou 6 assistências. 7 gols. O Romero tem 14 gols no ano. Jogador assim, você precisa valorizar, você precisa renovar com ele para ontem. Você não pode perder um jogador que no momento ruim dá a cara para bater. No momento bom, vixe, aparece um monte. Quando você estava no momento bom, quantos tinham à sua volta? Um monte. Então, no momento ruim ninguém. Desaparece todo mundo. Só a mãe. Só a mãe. Mais ninguém. Só a mãe que aparece com a gente. Veloso, Quesada, o que você pensa disso depois do Veloso? Tem que renovar já. Essa discussão já deveria ter se encerrado. Esse cara salvou o Corinthians no ano passado. Você sabe o que eu acho que tá pegando aí? Pelo menos o que eu sei, é que o Corinthians quer dar 1 ano, ele quer 2. Dá 2 anos. Dá 2 anos. Dá 2 anos. Dá 2 anos pra ele merece. Faz o seguinte, dá 1 ano para ganhar o que ele ganha. No segundo ano, ele tem que ter um número de jogos para renovar o segundo ano. Se não atingir, não tá automaticamente renovado. Foi assim Faz esse isso. ano? Foi assim esse Faz ano, assim com o Romero, acabou, pô. O que você pensa, Quesada? Tem que renovar já, dar os 2 anos. Esse cara é a cara do Corinthians, ele ajudou o Corinthians no momento mais difícil. Sola de sapato nesses últimos anos. Agora vem o filé mignon. Acho justo ele também comer um pedaço desse filé mignon. Né? Não tenho dúvida disso. Vamos lá, meu querido e maravilhoso Veloso. Qual é a ideia de um jogador que tem 14 gols, é o artilheiro da Neoquímica Arena, é o cara que tem 9 assistências, é o cara que quando entra, ele faz a diferença, fica na reserva, joga, tem dificuldade de ser titular, mas ele é muito importante. Ó, se você colocar Giovani, Pedro Raul, Igor Coronado, Héctor Hernandes, Pedro Henrique. Vamos lá. Desses caras, melhor de todos. Ele é melhor de todos. Se colocar o número de gols com o Memphis, com o Garro, ele é do mesmo naipe, irmão. Ele foi até mais eficiente do que o próprio Thales. Isso, entendeu? Thales Magno, que é muito bom de bola. O Romero foi muito mais eficiente. É que o Thales chegou depois. O que você pensa, Veloso? Você está fazendo comparação com jogadores de frente, né? Isso. Mas se você pensar que o Corinthians acabou de renovar com o Fagner por 2 anos... Absurdo, né? Se você projeta o que o Romero fez na temporada, o que o Fagner fez para merecer uma renovação, é claro que o Romero está muito mais à frente. E se você pensar o que o Romero ainda pode fazer, o que o Fagner pode fazer, é um contrato que já deveria ter sido renovado antes até do Fagner. Sabe o que aconteceu lá por causa disso aí? Lembra que o Mateuzinho mal pra caramba? Renovado. Todo mundo queria tentar
mandar ele mas embora, olha, se você devolver. comparar a Aí o que importância do aconteceu? jogador- Ele foi, forçou a renovação e pediu 2 anos, o Fabinho entrou e aí deu um chute na canela. E por sinal, ele não pode ficar nem mais 1 ano, Fagner. Tem que dar todos os méritos para ele, sair legal, porque é um dos maiores laterais direitos do mundo, mas não dá mais para jogar no Corinthians. Se você projetar o que pode ser importante o Romero na próxima ou na outra temporada... muito mais que o Fagner. Claro, você tem que renovar o contrato desse jogador que pode produzir, pode ajudar o Corinthians como tem feito até agora e tem que ter o reconhecimento da diretoria, né, de renovar o contrato de um jogador que, como o Souza falou, e ficou muito claro isso, na fase ruim quem dava entrevista era o Romero. Isso aí, meu. O Romero que ia lá, falava com a imprensa, justificava e o Corinthians perdeu. E outra era coisa. o Romero todo dia em entrevista. O ex-presidente André Sanches deu uma entrevista, lembra pro Benjamin Bach, colocando tudo de ruim do Romero. E aí ele foi contra o Grêmio e fez gol. Tentou desestabilizar o Corinthians para cair, no meu pensamento, né? E também o Romero. O que o Romero fez? Cresceu. Que, por sinal, só não caiu ano passado por causa dele. E por causa do Cássio e por causa da torcida. Vamos lá, a gente tem o Garra agora aí.